Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez, né, batemos recorde de temperatura. Mas não é esse aqui que vocês estão vendo não é a temperatura de maio. Eu vou mostrar, né, o aumento até chegar à temperatura de outubro, que bateu o recorde de novo do mês e o recorde de medição da era dos satélites. Então nós vamos falar sobre isso e explicar, né, o que aconteceu para bater esse recorde. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já peço o dedo no like e no final, né, deixa um recadinho para mim, falando, né, e deixando perguntas. Deixe perguntas que ela pode virar um próximo conteúdo. Bom, então vamos lá. Tá aqui, ó, em maio de 2023, né, nós tivemos 0,37 positivo. Depois, nós tivemos o quê? Um aumento para 0,38 em junho. E até aí, ok, variou, né? Depois, ó, um salto de 0,64, né? Já batendo o recorde do mês, né? E quase chegando no recorde aqui do Super El Niño de 2015-16. Então, aconteceu que depois, ó, de novo, ó, pô, mais uma vez, praticamente igualando o recorde aqui do mês anterior, do agosto. Agora chegou setembro, não. Setembro bateu o recorde do El Ninho, né, do El Ninho, que era ali o Super El Ninho, justamente já de 2015, 2016, bateu esse recorde. E agora, para nossa surpresa quase nenhuma, né? Porque eu falei que isso ia acontecer aqui, eu falei que isso ia acontecer aqui mês passado. A temperatura aumentou em outubro, a temperatura média global aumentou em outubro e bateu mais uma vez o recorde, agora de 0,9 para 0,93 graus Celsius, acima da média histórica. Pois é um recorde para a era dos satélites. Por que eu posso afirmar que é a era dos satélites? Porque é onde temos as medições mais precisas e pega o globo todo. A gente pode falar que tá, mas pode sim ser um recorde desde a era lá do pré-industrial. Pode sim também. Mas isso aí também não quer dizer grande coisa, porque nessa época nós não tínhamos as precisões das medidas que nós temos hoje e a quantidade das medidas. Muitos desses termômetros, eles eram termômetros, né, locais que eram contaminados pela medição, justamente pelo efeito ilha de calor urbano que foi crescendo, principalmente em cidades e tal, até mesmo, né, o tipo de termômetro, a calibração, ou seja, o próprio equipamento mesmo antigo, tá, não tem a mesma precisão de um satélite como nós medimos agora. Então, eu tomo como algo muito mais preciso, muito mais é, confiável, tá? A varredura que o satélite faz na superfície do planeta. Então, sim, batemos o recorde da era dos satélites, que isso sim é uma medida mais confiável, que faz justamente por emissão de radiação, né? Ele faz a varredura, ele mede o comprimento de onda da radiação emitida pela superfície, vê a temperatura de ar por camada, justamente por essa radiação, e acaba, né, sabendo qual é a temperatura de cada local, qual a altitude, justamente medindo qual é o tipo de radiação, no caso no espectro infravermelho. Agora, depois de saberem como isso acontece, né? Agora, beleza, ficou aí 0,93 acima lá da era dos satélites, né? E esse aqui, tá, é o que mostra como estamos agora, né? Aqui a parte aqui do hemisfério norte bastante aquecido. Aqui, ó, somente, ó, essa parte aqui, ó, bem, né, bem representativa, né? Somente aqui também e tal, e já chegando um pouco aqui nos polos. Diferentemente, eu vou mostrar depois num outro vídeo a evolução desse cenário desde lá atrás, tá? Desde lá de outubro, desde lá, vamos pegar desde o ano passado, pegar um ano disso daí. E só que acontece que aqui o Oceano Pacífico está sob influência de um El Ninho, mas é um El Ninho moderado, que ó, não está nem por conta dessa situação aqui, desse aquecimento dessa água aqui no hemisfério norte, tá? Aqui no Atlântico Norte, que ainda está influenciando o clima na Amazônia, tá certo? Ainda está influenciando a questão de chuvas aqui na Amazônia, mas, né, o El Ninho mesmo, nessa região aqui, ele não está afetando grande coisa. Nós temos um El Ninho costeiro, na parte das águas costeiras aqui um pouco mais aquecidas, que faz com que realmente,
chova mais, seja um pouco mais quente, mas o El Ninho clássico, o El Ninho canônico, não está influenciando tanto. Ele é um El Ninho ainda moderado, como eu venho falando sempre o tempo todo, que não vamos ter super El Ninho. Tá? Então ele ainda está na categoria do moderado. Agora, beleza, né? Temos esses pontos aqui de aquecimento, cada um tem sua explicação, mas vamos para o restante. Onde que nós vemos que o interessante é que boa parte aqui, ó, do norte da Europa, parte do Círculo Polar Ártico, né, também com temperaturas abaixo, né, outras aqui, parte da Antártica, isso aí já faz parte mesmo da oscilação normal, tá? Justamente uma entrada mais aqui de calor, justamente vindo do Oceano Atlântico. Aqui nós vemos uma fase negativa justamente da Antártica, onde tem saído muita frente fria que tem afetado aqui as chuvas no Rio Grande do Sul, justamente também no Paraná, Santa Catarina, justamente com muita frente fria e formação de ciclones extratropicais. Falei também que com o El Ninho, uma corrente de alto níveis aqui, né, uma corrente de jatos, né, de altos níveis, que ela traz esse vento que ele aumenta a formação, o número de ciclones extratropicais, né, favorece ciclones extratropicais no Atlântico Sul, tá? Justamente quando nós temos El Ninho no Pacífico. Então tá tudo dentro dos conformes. Agora, o interessante é o seguinte, que essa análise agora aqui de 0,93 até 0,37, ou seja, de maio para cá, nós tivemos que em maio era 424 ppm,65 e 418,82 lá no final de outubro, no Dia das Bruxas, né? Onde que aconteceu que a temperatura, né, aumentou em 0,56, mesmo com CO2 caindo. Então, CO2 caiu, a temperatura aumentou, normal, tá? E nós vemos o seguinte, que com tudo isso, né, no período, né, pré-industrial, nós tivemos isso daqui, onde que de 1750 a 1880 estima-se que as estimativas sugerem que o CO2 estava na casa de 280 partes por milhão por volume, tá, antes da Revolução Industrial. Ou seja, em 173 anos, o CO2 aumentou 138,58, né, ppm, ou seja, e a temperatura aumentou um pouco mais de 1,8 grau, já vendo, né, essa medida aqui, já que já vinha desde o mês passado, então aumentou, já passou sua casa de 1,8 grau. E, ou seja, em 4 meses o CO2 caiu 5,83 ppm e a temperatura, né, lembrando aqui, né, que o CO2 caiu, ou seja, a temperatura subiu 0,56 com a queda de 5,83 de CO2, tá? E aqui a temperatura aumentou em 1,8 a média e o CO2 sumiu em 138 partes por milhão. Então nós podemos ver que o efeito realmente radiativo do CO2 na temperatura não é tão importante quanto falo. Tá? Nós estamos vendo os dados do mundo real. Tá? Então, justamente isso, nós sabemos que existe um efeito radiativo do CO2. Tá? Existe sim, isso está na literatura, isso é de todos nós. Todo corpo que tem temperatura emite radiação, e essa radiação emite uma pressão de radiação, ele tem uma questão chamada efeito radiativo, tá? Ou seja, que você absorve e emite radiação, isso é normal. Agora, se essa radiação vai trazer alguma coisa a mais do que isso, né? Aí tem que ver o tipo de corpo que está absorvendo, como que funciona e tal. Nós sabemos que os oceanos são excelentes absorvedores de radiação infravermelho. Nós estamos vendo os oceanos bastante aquecidos nos últimos tempos. E com isso, oceanos aquecidos, nós temos que a própria atmosfera se aquece com relação também a essa troca com o oceano. Mas o evento que causou isso tudo aí foi o vulcão Tongarronga Rapai, né, que emitiu muita água lá para a estratosfera, e com isso, né, o que aconteceu? Essa água se espalhou e simplesmente, né, aconteceu isso aqui. Tá? Um vulcão dessa magnitude jogando, hidratando a estratosfera, altera sim
o clima, altera a temperatura do planeta para cima. E eu falei que isso ia acontecer exatamente logo após um ano e meio da sua erupção. Isso foi em janeiro de 2022. Então, se você, eu não vou explicar isso aqui de novo, tá? Já expliquei aqui no canal. Se vocês quiserem ver, acesse esse vídeo aqui que vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, onde eu mostrei, eu falei, expliquei como os vulcões alteram o clima do planeta, tanto os vulcões de superfície quanto os vulcões submarinos. Lembrando, para ele hidratar a estratosfera desta forma aqui, ele tem que ser um vulcão submarino para ter essa erupção e jogar uma quantidade enorme de água na estratosfera. Beleza? Então é isso aí. Gostou? Espero que tenham gostado. Coloque o dedo no like e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima, pessoal.